Todos, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite feito, porque acho que é um privilégio nós estarmos aqui compartilhando dessas vibrações tão intensas, dessa fraternidade, desse amor. E o tema evolução do conceito de saúde é um tema que tem sido bastante abordado, de grande interesse ao longo da história. Saúde e doença não são estados estáveis, ao contrário, são condições vitais sujeitas a constante avaliação e mudança. O conceito de saúde e doença, ele reflete a construção de significações da natureza, da estrutura e da função do corpo, e bem como a relação do corpo-espírito e do meio ambiente em que se insere o indivíduo. Então, portanto, ele é um conceito que vai refletir a conjuntura social, política, econômica e cultural. E vai depender, então, do local, da época, do conhecimento científico, enfim, de tudo aquilo que um povo já tem adquirido em termos de conhecimento. Nós temos aí, há cerca de 16 mil anos, o primeiro registro dessa imagem que foi encontrada na gruta de Trois-Frères, na França, do homem curador. Nesse desenho primitivo, onde se revela que o homem primitivo, em busca do conhecimento da sua própria existência e sem saber o porquê, não é? Os seus companheiros eram dizimados por alterações em que eles não tinham a compreensão. Então eles começaram a buscar, a compreender a sua própria natureza, a sua própria existência. Então começaram a atribuir a enfermidade e a morte aos demônios. Para eles, eram mistérios dolorosos. E nessa concepção mágico-religiosa, então, nós vemos que o homem primitivo atribui a forças alheias ao organismo a causa das suas enfermidades. Então, nós encontramos já na pré-história a superstição, a magia e o ato de curar mesclados. E podemos ver nesse desenho retratado aí, o grande feiticeiro, a presença do homem curador, do homem sacerdote, investido de uma máscara de servo, que era tão para afugentar os demônios e para causar impressão aos enfermos. Passando das culturas primitivas, nós chegamos ao Egito. E quem pensa que no Egito havia apenas a superstição, ou a cura através de atos mágicos, nós podemos ver que através do Papiro de Herbes, publicado em 1937, na sua melhor tradução, e o Papiro de Smith, revelam para nós um conhecimento médico muito além daquele esperado. A própria cultura grega bebeu nos conhecimentos que os egípcios tinham em relação à arte de curar, em relação a vários conhecimentos aí, cirúrgicos da época. No entanto, outros papiros menores da mesma época, onde havia se revelado ali a arte medicinal, nós encontramos nesses papiros já a mescla dos relatos dos mensageiros da deusa Sekhmet, que era uma deusa, então, que enviava a enfermidade para o homem. Então, nós vemos aí a mescla das ideias mágicas e da arte de curar. Continuando esse passeio pela história, nós vamos encontrar já na Índia, no próprio relato dos Vedas antigos, o sentimento do pecado, não no mesmo conceito que temos na atualidade, mas na Índia antiga, para o povo antigo, os deuses, eles castigavam os pecadores enviando enfermidades ou permitindo a livre ação dos demônios das doenças. Aliado a isso, nós vemos que existe na Índia de então
manuais muito antigos, que foram escritos nessa época, 300 a 400 anos antes de Cristo, mas que trazem conhecimentos muito anteriores, traduzidos através da tradição oral. E nós vemos que nessa ideia mágica, ainda na Índia, os deuses, eles castigavam, né? E o deus Agni, ele causava então a febre, e o deus Rudra, que era o deus das tempestades, trazia para os homens de então as dores, que eram como flechas lancinantes penetrando as suas carnes. E vemos aí que então existe essa ideia mesclada, a ideia mágica de deuses causando as enfermidades. Para os antigos hebreus, nós vemos que a doença era um sinal da cólera divina. Não temos a ideia do demônio, né, ou dos deuses mágicos, mas temos aí o sinal da cólera divina que atingia aqueles que eram os pecadores humanos. Para os hebreus, Deus é o grande médico. Como podemos ver no Êxodo, eu sou o Senhor e é a saúde que te trago. E então também em Levítico, de Deus vem toda a cura. Então nós vamos vendo que toda a antiguidade é permeada por essa ideia, não é, da religião ou da mágica, trazendo a cura ou a doença para os homens de então. Na mitologia grega, nós encontramos vários deuses ligados à saúde. Esculápio ou Asclépio, o deus da medicina. Higeia, a deusa da saúde. E Panaceia, não é? A deusa da cura. No entanto, os gregos antigos, eles não se concentravam apenas nos rituais e nas oferendas aos deuses para afastar a doença. Eles já utilizavam medicamentos medicinais e naturais para manter o seu equilíbrio, o seu estado de saúde. Mas foi com Hipócrates que a medicina começou então a se libertar do misticismo e do endeusamento. Hipócrates foi o primeiro a dar uma interpretação natural ao binômio saúde e doença, trazendo então a causa física para a enfermidade e libertando a ideia mágica, a ideia do sobrenatural. Para Hipócrates, o homem era como uma unidade organizada. E a enfermidade, ela vinha em decorrência da desorganização dessa unidade. Hipócrates deu um espírito científico à medicina. Ele postulou a teoria dos 4 humores, não é? E para Hipócrates, a saúde era o equilíbrio desses humores que o homem possuía dentro de si e também as forças que estão dentro e fora da pessoa. Ele ressaltava os aspectos do temperamento, da constituição na concepção da doença, falando para nós que não havia doenças, mas sim doentes. Além disso, Hipócrates trouxe para nós a ideia de um princípio unificador e diretor que existia na natureza e que poderíamos traduzir como uma psique individual que teria hoje o mesmo significado que nós damos à alma. E ele chamou esse princípio de Eidolon. Passando por Hipócrates, chegamos então a Galeno. Galeno nasceu em Pérgamo e era considerado na época, não é, da colonização romana como um romano de origem grega. E Galeno baseou todo o seu estudo nas lições hipocráticas e fez uma reinterpretação de Hipócrates. Então, Galeno, ele bebeu na fonte dos 4 humores e ressaltou a importância dos 4 temperamentos no indivíduo. Para Galeno, a doença era endógena, ou seja, tinha uma causa dentro do próprio indivíduo, na sua estrutura, ou então em hábitos de vida que poderiam levar ao desequilíbrio da sua saúde. Ele priorizou a parte em detrimento do todo. Com isso, ele materializou a alma. E o estudo e o legado de Galeno, ele deu a base conceitual e teórica para toda a medicina medieval. Já na Idade Média,
nós vemos que volta a concepção religiosa por força das influências cristãs. Santo Agostinho dizia que a alma é quem pensa, e que a mesma anima o corpo. E, portanto, dando-lhe a vida, as doenças são em decorrências dos distúrbios da alma. Para ele, para Santo Agostinho, a doença era resultado do pecado. Atravessando a Idade Média, nós chegamos então à Idade Moderna. No início da Idade Moderna, nasce Martinho Lutero, de uma família bastante católica, mas uma família extremamente preconceituosa, como eram na época. Uma família que acreditava em súcubos, íncubos, em bruxas, em demônios, como eram as superstições da civilização de então. Martinho Lutero foi precursor do protestantismo e dizia, então, afirmava que pestilências, febres e outras doenças não são mais do que o trabalho do diabo. A doença era causada pelo maligno. Paracelsus vem trazer para nós uma nova ideia em relação à saúde e doença. Para ele, a saúde e as doenças vinham de Deus e não dos homens, mas ele dividia em duas causas. As causas naturais, que estavam na natureza, causada pelos agentes externos, e aquelas causas cujo o motivo era o castigo pelas faltas e pecados. O grande legado de Paracelsus foi que ele, através do seu conhecimento de alquimia, ele proclamou ou utilizou esses conhecimentos para desenvolver a arte dos medicamentos. Então, Paracelsus é considerado o pai da farmacologia, né? E ele, além disso, quando assumiu na Suíça a condição de médico, ele queimou os livros, né, de Hipócrates e de Galeno. Então, ele proclamou um novo tempo na arte médica. René Descartes, ele nasce em meio a toda essa revolução do iluminismo e a influência do enciclopedismo, que era o resultado do iluminismo. Então, nasce num momento em que há um grande interesse pelas ciências naturais e que se busca, de alguma maneira, libertar-se totalmente das influências religiosas para que a ciência pudesse crescer e avançar. É um tempo de grandes descobertas na anatomia, na patologia, enfim, em todas as práticas médicas na arte de curar. E ele é considerado o pai do racionalismo. Coube a René Descartes, então, a separação entre a mente e o corpo. Para ele, o universo era uma perfeita máquina, uma engrenagem perfeita, em que era regida por leis matemáticas e que nós poderíamos, então, através dessas leis, determinar todo esse mecanismo, toda essa engrenagem. Ele viveu, então, nesse tempo em que predominava a escola francesa. E para essa escola francesa, quando nós falávamos em doença, nós falávamos em avaria de um componente dessa máquina. Então, curar as enfermidades significava reparar a máquina. Possuir saúde era ter esse complexo corpo, esse complexo mecanismo como nós possuímos, funcionando perfeitamente, tendo as suas engrenagens totalmente perfeitas e em harmonia. Samuel Hahnemann, ele vem exatamente no momento em que praticamente o vitalismo, que ainda sobrevivia na escola alemã, estava sendo enterrado. Então, esse vitalismo preconizava que a força vital rege a vida física e que a saúde é o equilíbrio da força vital. Sem essa força vital, não existiria vida. Para existir vida, teríamos que ter, então, esta força vital. E ele via o ser humano como uma unidade de funcionamento,
né? Nós sabemos que Samuel Hahnemann é o pai da homeopatia. E toda doença, então, geraria ou ocorreria em função desse desequilíbrio da força vital. Então, nessa época em que a escola francesa estava se sobrepujando, a única lugar ainda em que existia os resquícios do vitalismo era na Alemanha. Mas logo em seguida, né, com a preponderância dos pensadores modernos, de Descartes e outros, nós vimos que praticamente o vitalismo, ele desaparece na Europa. Passamos então a um tempo mais próximo a nós, da idade contemporânea, chegando ao século XIX, onde nós temos uma grande revolução através de Louis Pasteur, né, onde a medicina então torna-se uma ciência experimental, porque Pasteur consegue pela primeira vez determinar, então, agentes patogênicos que seriam causadores de doença específica. E como nós sabemos, esta época é época de grandes epidemias na Europa, e então, estando totalmente de acordo com a teoria mecanicista, nasce a teoria dos germes, onde temos, então, um agente causador. A partir daí, a medicina começa a materializar-se nos órgãos e começa, então, a descrição de patologias e doenças, vindo a partir desse instante o estudo dessas doenças, a classificação das doenças através da nosologia, e vemos então que é um momento em que a medicina começa a ficar totalmente materializada, liberta então de todas as influências místicas e religiosas. Nesse tempo, o modelo biomédico, ele passa então a valorizar, em vez do corpo como um sistema total, ele passa a valorizar as pequenas partes correlacionadas com as doenças. O paciente deixa de ser aquele indivíduo em que nós damos atenção total, integral, para apenas representar ou ser visto através das características da doença, e o materialismo toma conta não mais os fatores não ambientais, como o meio social, como as crenças, como a religião, terem importância. No século XX, nós vamos ver que até a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos uma definição propriamente de saúde. Foi a partir, então, da Liga das Nações, após a Segunda Guerra, em 1946, com a fundação da Organização das Nações Unidas e, posteriormente, da Organização Mundial de Saúde, que foi, então, escrito um documento fazendo a definição do que é saúde, publicado no dia 7 de abril de 48, e cuja definição nós temos ainda preponderando até os dias que nos encontramos. Na Organização Mundial de Saúde, se vocês procurarem no site, vocês vão ver lá que a definição ainda persiste como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Em 1998, por ser este termo em relação à saúde, um termo muito amplo, em que nós não conseguimos, assim, definir exatamente o que é saúde, recebeu várias críticas, porque é o que é o perfeito bem-estar, não é? Então, uma junta executiva propôs, na 101ª sessão, que houvesse uma mudança na definição de saúde, propondo, então, que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doenças e enfermidades. No entanto, embora essa proposta tenha sido escrita, ela foi rejeitada na 52ª Assembleia, onde foi, então, proposto que o conceito de saúde passasse a ser um conceito que ficasse em avaliação constante. Dentro dessa dificuldade de definir o que é bem-estar, então, a Organização Mundial de Saúde propôs que definíssemos o que seria bem-estar ou qualidade de vida. E podemos ver aí que a percepção do indivíduo, da sua posição na vida, no contexto, na cultura, no sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E para medir, então, esse conceito de saúde, foi proposto um questionário, não é?
com 100 perguntas e 6 domínios, dentro do qual nós temos o domínio, então, da espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais, para avaliar, então, o bem-estar, que está na definição de saúde e a qualidade de vida. Portanto, quando nós vemos aí o meio espírita, às vezes, propagando que a Organização Mundial de Saúde mudou o seu conceito, isto ainda não é a realidade, apenas no questionário sobre qualidade de vida. O que é saúde na visão espírita, né? Para nós, espíritas, a saúde ela é holística, né? Já que com a revelação de Kardec da existência da alma, né, por evidências através de pesquisas e demonstrações, nós possuímos, então, um corpo espiritual. E para nós, os processos mórbidos são de natureza mental, comandados pelo espírito imortal. Sim, somos vitalistas, não como preconizado nos séculos passados, mas à medida que evidenciamos a existência desse corpo sutil, desse perispírito, também chamado de psicossoma, por André Luiz, nós sabemos que sem a presença desse perispírito não há vida. E não da forma como no passado, mas sabemos que esse perispírito ele funcionaria como campos informacionais, não é? Que foi tão bem estudado pelo nosso Hernani Guimarães Andrade, chamando-o de modelo organizador biológico, ou então como a proposta de Rupert Sheldrake, falando dos campos morfogenéticos. Então, somos vitalistas. E para, então, os nossos benfeitores espirituais, André Luiz, que foi médico na Terra, nós sabemos que a causa das doenças, na sua quase totalidade, excetuando aquelas que vêm em decorrência dos nossos vícios ou dos nossos excessos de hábitos na vida atual, guardam suas causas profundas no corpo espiritual. Portanto, quando nós ferimos a lei divina, não é? E nós possuímos o sentimento de remorso, nós vemos que causamos uma zona de remorso em nosso perispírito e, através dessa zona de remorso, o pensamento, ele se propaga, não é? Em um circuito fechado, trazendo então para nós as distonias diversas, não é? Desarticulando as energias ou sinergias do corpo espiritual. E nós transmitimos os nossos estados felizes ou infelizes ao nosso corpo físico, através então da mitocôndria que está no citoplasma e que são acumuladores de energia espiritual. Para os médicos da Terra, a saúde é o perfeito equilíbrio dos órgãos, mas para o espírita, a saúde é a perfeita harmonia da alma, né? Para a qual às vezes nós precisamos das contribuições e deficiências do nosso corpo físico atual para nos libertarmos daquelas alterações que nós trazemos no nosso corpo psicossomático. O corpo doente, então, ele vai refletir o nosso panorama interior, né? E a patogenia, ela é um conjunto das enfermidades ou das inferioridades do nosso aparelho psíquico. Nós não podemos esquecer que todas as nossas emoções doentias, elas geram os estados enfermiços. E que os nossos sintomas depressivos, eles alteram as nossas células que estão em estado de mitose. Portanto, as moléstias que nós produzimos em nós mesmos, elas estão correlacionadas com a vaidade, o orgulho, o personalismo humano. E essas moléstias são instrumentos de libertação desses sentimentos que nós ainda trazemos dentro de nós mesmos. A cura, ela reside na alma, né? É na nossa alma que está a fonte de todos os recursos definitivos para que nós nos libertemos de todas as enfermidades. E muitas vezes essa reencarnação, então, representa uma estação de tratamento para nós. E quantas vezes, às vezes, precisamos reencarnar mais do que uma vez para nos libertarmos, não é, de deficiências que se encontram já há centenas no nosso corpo perispiritual. E então, nós, terminando, queríamos agradecer e lembrar, não é? E me pergunto, ó Jesus, por quê? Apesar de
nós sentirmos todas essas vibrações amorosas aqui, que nós sentimos hoje, esta fraternidade, estas bênçãos que recaem sobre nós, porque, Senhor, nós temos tido tanta dificuldade de nos libertar desses sentimentos, do egoísmo, do orgulho, da prepotência e da vaidade. Então, nós estamos matriculados numa grande escola e devemos unir nossas mãos para que trabalhemos conosco mesmos e nos libertemos dessas doenças da alma que ainda portamos, porque certamente um dia, com Jesus, nós haveremos de vivenciar esse amor eterno que Ele tanto procurou nos ensinar. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de todos.